Olá, Infantil 5, tudo bem com vocês? Oi, galerinha, espero que vocês estejam bem. Vamos lá, vou te amando e vou te chamando para mais um dia de aula. Agora, hoje nós vamos ter aula de investigação e de linguagem. Vamos lá? Antes disso, vamos lá ao que a gente faz em todas as aulas antes de dar início, que é verificar a nossa data e fazer a nossa oração, tá bom? Então vamos lá. Ontem, foi feriado, ontem foi dia 11 do mês de junho do ano de 2020. Então ontem foi feriado, tá até marcado aqui, ó, de vermelho. E hoje é dia 12. Lembrando que o 12 é o 1 e o 2. Então hoje é dia 12 do mês de junho do ano de 2020. Lembrando que o mês de junho é o mês de número 6. Só relembrar, qual é o primeiro dia da semana? Quem lembra? É domingo. E o último dia da semana é sábado. E quantos dias tem a semana? 7 dias. Então vamos cantar a nossa musiquinha? 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, outra logo vem. 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, outra logo vem. Começando pelo primeiro dia, ó. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que bom! Então agora nós iremos conversar com o Papai do Céu. Então acalmem o coração de vocês. Vamos fazer a posição das nossas mãozinhas, juntando. Vamos nos concentrar, feche os olhinhos e vamos conversar com o nosso Papai do Céu para entregar este dia. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. como a tia explicou para vocês, vamos fazer a segunda oração que a gente faz antes de entrar em sala. Só que nós não vamos usar nem um bom dia, nem um boa tarde. Nós vamos falar olá, meu Deus querido, tá bom? Feche os olhinhos, vamos nos acalmar mais, porque é muito importante agradecermos tudo que nós temos e tudo que nós somos a Papai do Céu todos os dias, tá bom? Olá, meu Deus querido, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, a nossa classe e o nosso lar. Amém. Então, agora, galerinha, nós iremos começar a nossa aula com a disciplina de matemática, de investigação. Hoje nós iremos relembrar um conteúdo que nós já estudamos nos anos anteriores da nossa vida, Hoje nós iremos falar sobre algumas formas geométricas. A princípio, nós iremos utilizar a apostila, de matemática, de investigação, que é esta apostila aqui, investigação matemática, e nós iremos usar a página, de número 18, tá? Não esqueçam que nós temos que, antes de tudo, escrever o nome e colocar a data aqui do lado. Lembrando que hoje é dia 12, vou até pintar aqui, ó. Hoje é dia 12 do mês de junho, que é o mês 6 do ano de 2020. Então, ó, aqui nós temos uma obra de uma artista muito famosa, ela que desenhou e pintou esta tela. O nome dela é Tarsila do Amaral. Ela desenhou e pintou essa tela, E nós vamos observar este trabalho dela. A Tarsila do Amaral, vou mostrar aqui para vocês, ó, uma foto dela, ó. É esta pintora aqui, ó, essa artista. Tá vendo? Ela viveu há muitos anos atrás e ela tem várias obras dela que são muito famosas, Então, hoje nós iremos trabalhar com esta obra aqui, que se chama Agará. É o nome dessa
dessa obra, Agará. Então vamos lá. Tarsila do Amaral, lembrando que a Tarsila do Amaral é a artista, a moça que fez esse desenho. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo. Estudou arte na Espanha e lá pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Então, a Tarsila do Amaral, né, nasceu numa cidade do interior de São Paulo, que se chamava Capivari. E ela estudou arte, né, na Espanha, em outro país. Ao voltar ao Brasil, conheceu Anita Malfatti, também artista plástica, de quem se tornou amiga. Então, a Tarsila do Amaral, ela foi estudar arte lá na Espanha, que é outro país. O país onde ela morava, onde ela nasceu, foi o Brasil, que é o mesmo país onde nós moramos, né? Então, ela foi estudar arte em outro país, na Espanha. E aí, quando ela voltou da Espanha, quando ela já terminou os estudos dela, que ela voltou da Espanha, ela conheceu uma outra artista que se chamava Anita Malfatti. E ela se tornou muito amiga desta artista. Mais tarde, Tarsila voltou a Paris e lá conheceu o movimento de arte moderna. Depois disso, começou a desenvolver um jeito novo de pintar. Então, depois que ela chegou no Brasil, ela passou um tempo, né? Depois que ela voltou da Espanha, que ela tinha terminado os estudos dela, ela voltou para o Brasil, que é o nosso país, ficou um tempo aqui no Brasil e depois ela voltou para Paris. E lá ela conheceu um movimento que se chamava Movimento de Arte Moderna. E a partir desse movimento, ela começou a pintar de forma diferente, utilizando outras formas, outras cores, outros métodos. O quadro Agará, palavra em francês que significa estação de trem, reproduzido na imagem ao lado, representa uma estação de trem por meio de figuras geométricas. Ela retrata o período de desenvolvimento da indústria brasileira. Então, o nome desse quadro aqui, dessa tela, é Agará, que a Tarsila do Amaral fez, né? Depois que voltou do Brasil, né? E ela fez utilizando várias formas diferentes, né? Alguns destaques em formas geométricas, coloridos, como a gente pode observar. Tarsila fez parte do grupo dos maiores intelectuais e artistas que lideraram o movimento modernista no Brasil. Então, a Tarsila do Amaral, ela participou, né, desse movimento da arte moderna e ela foi uma das grandes líderes deste movimento, né? Então, vamos lá. Agora responda. Quais figuras geométricas foram desenhadas e pintadas por Tarsila do Amaral para representar uma estação de trem brasileira? O desenho dessa imagem aqui, dessa tela, é representando uma estação de trem no Brasil, né? Tá vendo que aqui nós temos um trem, então ela é para representar a estação de trem. Quando a Tarsila do Amaral fez esse desenho, como eu já havia dito, ela utilizou várias formas geométricas. Então a gente pode observar aqui, que as janelinhas do trem, qual é a forma geométrica das janelas do trem? Tem formas de quê? De quadrado. As rodas do trem, quais são essas formas? Qual é essa forma geométrica aqui das rodas do trem? É o formato de um círculo. Os vagões dos trens também tem outra forma geométrica, que é a chaminé do trem. Qual é? É o retângulo. Aqui também, nessa estrutura aqui do telhado, da estação do trem, nessa coluna aqui, nós podemos ver também outras formas geométricas. Aquela forma geométrica que tem 3 lados. Que forma geométrica é essa daqui, É um triângulo, né?
E em vários outros detalhes aqui, ó, nessas janelas aqui, ó, essa lâmpada, né? Cada detalhe tem uma forma geométrica diferente, mas as formas geométricas mais utilizadas nesse desenho foram o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo, perdão. Então são as 4 formas geométricas mais utilizadas nessa imagem, né? Passando para a ficha. De número 19, ficha de número 19, nós vamos responder essas perguntas baseado naquele desenho da Tarsila do Amaral. Nós vamos observar e vamos responder, tá bom? Lembrando que vocês primeiro têm que escrever o nome e a data. Qual é a data de hoje mesmo? Dia 12 de junho, que é o mês 6 do ano de 2020. Então, a artista, né, Tarsila do Amaral, um dos quadros delas, né, foi aquele quadro que nós observamos, que é Agará, que ela desenhou uma estação de trem baseada numa estação de trem que havia no Brasil, né? E ela, para desenhar esse quadro, ela utilizou várias formas geométricas, né? E ela pintou tudo bem colorido. E as formas geométricas que ela mais utilizou foram, quem lembra? Vamos relembrar? O triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado. Ela usou outras formas também, mas as que mais se destacaram foram essas 4 formas geométricas, né? Então agora nós vamos responder as perguntas, né? Após observar a pintura de Tarsila do Amaral, escolha na obra 2 formas diferentes e represente-as nos quadros a seguir. Então, ó, vocês vão olhar aqui, ó, para a imagem, né? Vocês irão olhar para o desenho que a Tarsila do Amaral fez, que é a estação de trem. Vocês vão observar cada detalhe, as formas diferentes que tem neles, e vocês vão escolher 2 formas geométricas diferentes. Eu vou escolher as minhas e vou desenhar aqui para exemplificar. E vocês vão escolher a de vocês em casa, tá? Pode ser qualquer forma geométrica. Eu vou escolher as minhas, tá bom? Eu vou escolher o quadrado das janelas e vou escolher o triângulo que tem na estrutura do telhado ou na coluna da estação. Então, nesse primeiro retângulo aqui, ó, nesse primeiro quadro, vocês vão desenhar uma das 2 formas que vocês escolheram. O meu aqui, ó, vai começar aqui, ó. Eu vou desenhar, a que eu escolhi foi o quadrado, né? Então eu vou desenhar aqui o meu quadrado que tinha nas janelas dos trens. E no segundo quadro, que é esse daqui, ó. No segundo quadro, eu vou desenhar outra forma geométrica que tinha, né, no desenho da Tarsila, que eu vou desenhar um triângulo, que tinha triângulos na estrutura do telhado. Então aqui, ó, eu escolhi, né, eu escolhi 2 formas geométricas que havia no desenho da Tarsila do Amaral, na estação do trem. Eu escolhi os quadrados que tinha nas janelas dos trens e os triângulos que tinha na estrutura do telhado. Essas foram as que eu escolhi. Vocês podem escolher outras também, tá? Aí agora nós vamos responder a perguntinha de baixo. Agora aqui embaixo, ó. Bem aqui. Agora responda, por que elas são diferentes? Então, como eu havia escolhido 2 formas geométricas diferentes, eu tenho que analisar a característica principal.
Por que as duas são diferentes? Vamos analisar. Temos o quadrado tem 1, 2, 3, 4. 4 lados do mesmo tamanho. E o triângulo tem 1, 2, 3. Tem 3 lados. Então, qual é a diferença? O quadrado tem 4 lados iguais. E o triângulo tem 3 lados. Então, eu vou escrever aqui embaixo essa diferença. Na hora que vocês estiverem escrevendo aqui embaixo, vocês terão que pedir ajuda da família de vocês. É como eu falei, a família de vocês podem escrever essa justificativa em uma folha à parte, lembrando que tem que escrever com letra de caixa alta, que é a letra de forma maiúscula, e auxiliar os alunos a copiarem, né? Observando que o espaço entre cada palavra, do espaço de cada palavra, né? Então vamos lá. Qual é a diferença? Agora responda. Por que elas são diferentes? Por que elas são diferentes? O quadrado, eu vou escrever aqui em cima, quadrado. O quadrado tem quantos lados que eu falei? Eu vou botar aqui, 2 pontos. Tem 4 lados. Aí embaixo aqui, eu vou escrever do triângulo, triângulo. O triângulo tem quantos lados? 1, 2, 3. Tem 3 lados. Então, essa foi a justificativa das formas geométricas, da diferença das formas geométricas que eu escolhi, né? Quadrado e triângulo. O quadrado tem 1, 2, 3, 4. 4 lados iguais. E o triângulo tem 1, 2, 3. 3 lados. Vocês podem responder igual a tia Manu, mas essa foi a minha opinião, foram os desenhos que as formas geométricas que eu escolhi. Mas vocês podem escolher outras formas geométricas. Lembrando que tem que ser formas geométricas que tem no desenho da Tarsila do Amaral, né? Naquele desenho que ela fez, que se chama Agará, que é o desenho de uma estação de trem, tá bom? Lembrando das variedades que tem lá, né? Que lá tem várias formas diferentes, mas as que mais se destacam são o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Aí agora nós iremos fazer outra atividade também observando. Agora nós iremos fazer outra ficha, dando continuidade, né, ao assunto formas geométricas de matemática, né? Nós iremos utilizar a página nós iremos continuar utilizando a apostila de matemática, de investigação, a ficha de número 20, né? Formas e formas. Escolha uma embalagem no baú de formas, converse com seus colegas sobre ela e em seguida apresente suas descobertas para a sala. Desenhe abaixo a embalagem escolhida. Como nós não estamos, né, juntos com a turma toda, eu peguei alguns objetos, né, que têm formas diferentes. Eu vou mostrar para vocês, para analisarmos, né, a estrutura dessas embalagens, desses objetos, e depois eu vou escolher um. Vocês podem, em casa, pegar algumas embalagens, alguns objetos, juntar tudo em uma caixa e começar a observar. Então, peçam para a família de vocês ajudarem a vocês escolherem alguns objetos, algumas embalagens, e aí em casa vocês observem essas características que eu vou mostrar para vocês e depois vocês façam a atividade, tá? Eu peguei aqui, alguns objetos. Eu peguei esse lápis grande aqui, tá vendo? Que ele é como se fosse uma almofadinha, né, decorativa. Eu peguei também, vou mostrar pra vocês.
peguei esse brinquedo, esse carrinho. Eu peguei essa fita, esse durex. Eu peguei esse brinquedinho aqui, ó, que é um sorvetinho. Eu peguei um prato descartável. E eu peguei essa embalagem aqui, ó, que é uma caixinha que vem canetas, tá vendo? Ah, e eu peguei também um outro objeto que eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei este livro aqui também. Então, eu já separei os meus objetos, né, para eu analisar. E vocês podem, em casa, separar os objetos de vocês para vocês analisarem. Então, nós vamos analisar as formas predominantes de cada objeto. Então, ó, esse meu livro aqui, qual é a forma predominante dele aqui, ó? É a forma de quê? De um quadrado. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados do mesmo tamanho. Então, a forma geométrica desse livro é um quadrado. Outro objeto que eu escolhi foi esse enfeite aqui, né? Que é como se fosse um lápis, mas em formato de uma almofadinha em formato de lápis, né? Eu quero que vocês observem esse formato aqui, ó, da ponta desse lápis. O que lembra esse formato aqui, ó, da ponta do lápis? Qual é a forma geométrica que lembra? Lembra a forma de um triângulo, né? Outro objeto que eu peguei foi este pratinho. Que forma geométrica tem esse prato? Tem a forma geométrica de um círculo. Eu peguei também essa embalagem aqui, ó, é uma caixa que vem canetas dentro. Que forma geométrica tem essa caixa? Tem a forma geométrica de um retângulo, ó, 2 lados maiores, 2 lados menores. Tem a forma geométrica de um retângulo. Eu peguei também esse carrinho aqui, que nós iremos analisar a forma geométrica dessa rodinha. Que forma geométrica tem a rodinha do carro? Tem o formato de um círculo. Esse sorvetinho que eu peguei, nós iremos observar, ó, a casquinha. Tá vendo? Que forma geométrica lembra essa casquinha do sorvete? Que ela lembra? Lembra o formato de um triângulo. Eu peguei também essas pecinhas aqui, ó, esses bloquinhos de letrinhas. Que forma geométrica tem esses bloquinhos aqui, ó, de madeira? Tem o formato de um quadrado. A fita, ó, o durex. Que forma geométrica tem o durex? Formato de um círculo. E por último, eu peguei essa prancheta, tá vendo? Que forma geométrica tem essa prancheta? 2 lados maiores, 2 lados menores. Tem o formato de um retângulo. Então, observando esses objetos que eu escolhi, nós iremos responder a nossa atividade. Como eu falei, vocês podem escolher na casa de vocês alguns objetos para poder analisar a forma deles, né? E vocês responderem a sua pergunta, como vocês podem também observar os objetos que a tia Manu escolheu, tá bom? Então, agora nós vamos responder a nossa pergunta da apostila de investigação de matemática, a ficha de número 20, baseado nos objetos que eu mostrei, né? Escolha uma embalagem do baú de formas. No caso, eu vou escolher uma embalagem ou um objeto desses que eu selecionei, né? Que eu mostrei para vocês. Converse com seus colegas sobre ela e em seguida apresente suas descobertas para a sala toda. Então, eu já mostrei para vocês alguns objetos, algumas embalagens, né? E nós já observamos o formato de cada objeto. Agora, desenhe abaixo a embalagem escolhida. Então, entre esses objetos que eu mostrei para vocês, eu vou desenhar
uma que eu vou escolher, tá bom? Vocês podem escolher a que vocês quiserem na casa de vocês, como pode ser também outro objeto que eu não mostrei aqui, mas que você tem aí na sua casa, que tenha formas geométricas em destaque, tá bom? Então vocês vão desenhar bem aqui nesse espaço. Então eu vou escolher, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Eu vou escolher esse aqui, ó. Vou escolher o sorvetinho. Qual é a forma geométrica mesmo que lembra a casquinha do sorvete? É o formato de um triângulo, né? Que lembra aqui, ó, na estrutura plana, né? Então, eu vou desenhar um sorvetinho. Vou desenhar do meu jeito, cada um desenha do seu jeito. E como eu falei, vocês podem escolher o objeto que vocês quiserem. Então, eu vou desenhar aqui, ó. O triângulo, ele tem 3 lados, né? Vou começar aqui pelo triângulo. Ó, 1, 2, 3. 3 lados. Então, a casquinha do sorvete, ela lembra o triângulo, né? Então, 1, 2, 3. 3 lados, eu fiz um triângulo, que vai ser a casquinha do meu sorvete. Aí, eu vou desenhar aqui, ó, os detalhes da casquinha. A casquinha do meu sorvete. Detalhe da casquinha do meu sorvete. Lembrando que cada um faz o seu desenho, né, do seu jeito. Agora eu vou desenhar o sorvete aqui em cima, ó. Desenhei o meu sorvete. Vou colocar aqui, ó, em cima uma cerejinha. E vou colocar uma cobertura em cima do meu sorvete. E vou colocar assim, ó, uns tracinhos como se fosse um granulado que tem em cima. Vou fazer aqui uma gotinha escorrendo, que o sorvete derrete, né? Então, esse foi o objeto que eu escolhi, né? Daqueles que eu mostrei, que nós observamos e analisamos. Eu escolhi o sorvetinho e aí eu reproduzi ele do meu jeito, né? Destacando a forma geométrica que lembra a casquinha do sorvete, né? Desenhei o meu sorvete. Então, façam em casa o desenho de vocês, pintem bem colorido, bem bonito, porque logo eu vou corrigir. Um beijo! Oi, meus amores, vamos para mais uma aula? Agora a nossa aula é de linguagem. Vocês peguem a apostila de linguagem, coloquem na mesa para a tia e peguem os estojos, os materiais para a gente começar, tá bom? Então, nessa aula de linguagem, nós iremos dar continuidade às atividades referentes à história da Turma da Mônica, que nós estudamos ontem, vocês lembram? Onde a Mônica estava dormindo e o Cebolinha e o Cascão tentou fazer o quê? Pegar o Sansão para imitar a Mônica, onde eles adoravam dar a mão na orelha deles, né? Mas eles conseguiram? Eles não conseguiram, por quê? Porque a Mônica acordou e correu atrás deles. Mas em seguida aconteceu outro fato interessante. O que chegou? O anjinho da guarda da Mônica para ajudar ela. E em seguida ele ficou lá de guarda, protegendo o Sansão. E o Cebolinha e o Cascão ficou só atrás da árvore de butuca, analisando se ele teria alguma chance para pegar o Sansão e deixar a Mônica irritada. Não foi isso? Vocês lembram dessa história? Então, agora, para a gente estudar mais essa história, vamos fazer algumas atividades, tá bom? Então, para a gente começar, o que vai acontecer? Como a tia falou, peguem a apostila de linguagem, tá bem? Deixa eu só abrir. Só mostrar para vocês. A apostila de linguagem, tá bom? E vocês irão abrir na página 16. Só que o que a tia quer explicar? Antes de vocês dar a explicação da tia, coloquem o nome e a data de hoje aqui embaixo, tá bom? Essa atividade será uma atividade onde vocês irão realizar com a família de vocês. Porque, como todos nós sabemos, nós não estamos vindo à escola e tendo o nosso dia a dia normal, a nossa rotina. Porque nessa atividade pede o seguinte: vocês, sua turma, construirão uma história narrando as aventuras de um bichinho de pelúcia com seu melhor amigo. Foi divertido, não é mesmo? Só que como nós não tivemos a chance de estar em sala e construirmos a nossa história junto, o que a tia quer propor para vocês?
Aí na sua casa, com a sua família, não precisa escrever. Se quiser anotar alguns pontos, pode, mas é só para usarem a criatividade de vocês. Você vai escolher o seu bichinho de pelúcia preferido, porque o Sansão era o bichinho preferido da Mônica. Então você vai escolher entre os seus brinquedos o seu bichinho favorito e vai criar uma história envolvendo o seu melhor amigo nessa história, tá bom? E criar e usar a imaginação juntamente com sua família, com sua mamãe, seu papai, com seu irmão, com sua irmãzinha, com seus primos, com quem você achar melhor, ok? Então, depois de vocês criarem a história, o que você vai fazer aqui nessa atividade da ficha 16? Você vai escolher um dos personagens dessa história que você criou e vai escrever uma carta para ela. Claro que nós ainda, vocês do Infantil 5 ainda não têm a facilidade de escrever, não sabem escrever. Isso será com a ajuda da mamãe ou do papai ou do seu irmão que sabe, que consegue construir uma carta. Vocês entenderam? Nessa atividade da página 16, a tia vai repetir. Primeiro, vocês irão escolher o seu ursinho de pelúcia favorito, tá bom? E depois, vocês irão criar uma história envolvendo o seu melhor amigo ou a melhor amiga, tá? E depois que vocês criarem essa história, usar a imaginação, a criatividade, vocês vão escolher um dos personagens dessa história, seja o ursinho, a amiga, você, e fazer uma carta especial aqui. Se vocês também quiserem desenhar, fiquem à vontade, tá bom? O que vocês acharem melhor, o que for melhor para vocês realizarem em casa, tá? Então agora, para a gente dar sequência, essa página 16, nós iremos para a página 19, ficha 19, ó. Na ficha 19, antes de começar tudo, como a tia sempre fala, coloquem o nome de vocês abaixo e a data de hoje, que é qual? 12/6/2020, para a gente dar sequência a essas atividades. Lá na ficha 19, pede o seguinte: temos mais uma vez o texto, que é a Mônica e o Sansão, né, que é da história em quadrinho que nós ouvimos ontem, onde a tia já revisou e tenho certeza que vocês lembram o que aconteceu nessa história. E aqui na questão 3 da ficha 19, faz o seguinte questionamento: o Cebolinha conseguiu pular a janela, mas o que aconteceu? O que aconteceu? A Mônica acordou. Então, vamos escrever aqui a espaço, não é isso? Pode colocar uma mãozinha para dar o espaço. Mônica, M-O-N-I-K. Na palavrinha Mônica, temos um chapeuzinho, o acento circunflexo. O que aconteceu? A Mônica acordou. Acordou. No que a Mônica acordou, os meninos não conseguiram pegar o Sansão, não foi isso? E eles saíram correndo, porque a Mônica ficou furiosa. Sim ou não? Vocês lembram dessa parte? Então, o livro pergunta: o Cebolinha conseguiu pular a janela, mas... Aí vocês escrevem: a Mônica acordou, certo? Essa parte tudo ok? Vamos para a próxima. Então, lá na questão 4, o Cascão e o Cebolinha fugiram com medo da Mônica. O que você acha que eles pensavam no momento da fuga? Nós temos que escrever aqui, nesses dois balãozinhos. O que vocês acham que ele pensou quando eles estavam correndo? O que eles achavam que a Mônica ia fazer com eles, de tanto desespero, porque ela acordou e viu que eles queriam pegar o Sansão? Vamos pensar junto com a tia? Eu acho que ele pensaram logo: corre! Aí a gente escreve a palavra corre e coloca uma exclamação: corre! O que mais? Ela, espaço de uma mãozinha, vai, mais um espaço de uma mãozinha, nos
Gá, P-E, né? Que tem o som de pé. Gar. A-R. Então, na hora do desespero que eles correram com medo da Mônica, porque ela acordou, porque eles queriam pegar o Sansão, eu acredito que vocês concordam com a tia, que eles ficaram desesperados e só queriam fugir. E eles falavam, corre, ela vai nos pegar. Então, vocês caprichem com atenção. Claro que a tia sabe que vocês ainda estão em desenvolvimento na escrita, tá bom? Então, a tia pede que a mamãe e o papai ajudem vocês para escrever letrinha por letrinha e as respostas ficarem corretas, tá bom? Então, escrevam, analisem, prestem atenção, porque eu tenho certeza que tudo vai ficar lindo, tá bom? Agora, depois da ficha 19, nós iremos para a ficha 20, onde nós iremos estudar um pouco e conhecer um pouco quem será que escreveu essa história em quadrinho. Vocês sabem? É bem comum nós ouvirmos falarmos quem é o criador, quem criou a Turma da Mônica. Vocês sabem? Então, agora, na ficha 20, nós iremos conhecer um pouco quem criou a Turma da Mônica, tá bom? Lá na ficha 20, antes de vocês ouvirem a tia falar, falar um pouco, conversar um pouco sobre o que a ficha nos traz, vão lá embaixo, coloquem o nome de vocês e a data de hoje mais uma vez, tá bom? Vamos lá? Vou esperar um pouquinho, tá? Vocês escreverem o nome e colocar a data. Pra gente começar, é o seguinte. Quem é o criador, quem criou a Turma da Mônica se chama Maurício de Souza. Olha aqui ele, Maurício de Souza. E ele tá com quem no colo? Com o Sansão. Então, memorizem. O criador da Turma da Mônica é Maurício de Souza. Olha aqui ele, mais uma vez, tá bom? E ele, Maurício de Souza, nasceu no Brasil, numa pequena cidade do estado de São Paulo, chamada Santa Isabel, em 1935. Suas primeiras personagens foram o Bidu e o Franjinha. Olha que interessante. Então, ele não inventou logo a Mônica e o Cebolinha, né? Ele criou primeiro o Bidu e o Franjinha, tá bom? Ele foi repórter policial durante 5 anos, mas ao final decidiu que seria desenhista e começou a desenhar e usar a imaginação e a criatividade. E criou essa turma que nos diverte tanto, não é isso? No nosso dia a dia. O Cebolinha foi criado 10 anos antes da Mônica, ou seja, o Cebolinha foi criado primeiro, tá bom? A Mônica veio bem depois. A revista da Mônica foi lançada em 1970, seguida de outras publicações, como as do Chico Bento, do Cascão, da Magali e do Pelezinho. Então, olha que interessante como foi bom nós descobrirmos aqui na ficha 20 um pouco da história da Turma da Mônica. Então, vamos lá, mais uma revisada. Sabemos que o criador da Turma da Mônica se chama como? Maurício de Souza. Ele criou primeiro o Cebolinha e a Mônica? Não, ele criou primeiro o Bidu e o Franjinha. E quem foi inventado e criado primeiro? Foi a Mônica? Não, foi o Cebolinha. Gostaram de aprender um pouco sobre a Turma da Mônica? Então, ainda teremos várias outras atividades sobre a Turma da Mônica. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido e aprendido um pouco com a tia Joana e com a tia Manu. Tá bom? Então, um beijão. Espero que vocês se divirtam. E aprendam um pouco também, não é isso?